Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 1, o versículo 1 e o 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Grande Criador, mais uma vez nós temos a oportunidade de falar contigo. E como homens mortais, cada um de nós é uma negação. Mas estamos confiados na unção que vem do alto, na palavra que é poderosa, que é penetrante, que corta fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e propósito do coração. Por isso pedimos ao Senhor falar conosco. Não olhe pelas falhas, pelas fraquezas de cada um de nós que falamos, que ouvimos, para que possamos ser sustentados pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, entre tantos títulos, a gente tem mais um hoje que precisa de cada um de nós sermos espiritual para poder entender. Agora pensa bem no que vamos falar: fazer amor. A nossa tradução da Bíblia diz que o Espírito movia sobre a face das águas. A tradução que o irmão Brana lia diz pairava. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, dessa palavra, irmão Brana tirou fazer amor. Irmão Brana diz que pairar significa fazer amor. Então nós já estamos conversando em uma vida sexual espiritual. É nisto que queremos caminhar aqui com o que o irmão Brana ensina. E eu quero falar sem muita emoção. Eu quero ler o que o irmão Brana diz, porque a gente não conseguiria, nunca ninguém conseguiu falar umas coisas dessas que o irmão Brana falou. Então, para nós, é profundo, mas é o lado espiritual. Mas você não poderia entender o lado espiritual de fazer amor
se não entendesse também o lado natural de fazer amor. Você trata com as palavras cobriu. Cobriu, trata de animais. Um animal macho cobriu a fêmea. Isso daí por isso podemos usar esta palavra pairar, cobrir e aplicá-la no espiritual. Vamos ver se nós damos conta de acompanhar o que William Branham diz. Personificação do cristianismo, pregada em 1957, o parágrafo 147. Então Deus comissionou o Espírito Santo. A primeira pessoa a ser apresentada foi Deus. Deus, no princípio, era Deus, em Gênesis. E então o próximo a ser apresentado é o Espírito Santo, o Logos, o qual saiu de Deus. Agora, o Logos saiu de Deus para fazer visível a Deus, certo? O Logos saiu de Deus para fazer visível a Deus. Por isso, o Logos é o Filho de Deus. Vê se dá para vocês me ouvir sem dormir, porque senão eu grito aqui. Certo? É muito importante, todas estas coisas aqui são importantes para nós. Mas o irmão Branham continua dizendo: não obstante, tudo saiu de Deus para uma pessoa. E a Bíblia diz: ele começou a pairar sobre a terra. O irmão Rogério um dia pregou sobre isso. E agora eu quero ler para vocês também esta parte. A irmã Branham diz: pairar significa fazer amor. Arrulhar como uma pomba. Começou a pairar sobre a terra. O que aconteceu? 168, personificação do cristianismo. No princípio, o Espírito Santo começou a pairar sobre um deserto gélido. Desculpe-me a emoção, mas quando não havia nada, e nunca tinha havido nada, porém o Espírito Santo foi enviado de Deus, não um intelectual, mas o Espírito Santo foi enviado da presença de Deus para fazer amor sobre a terra. Aí ele está cobrindo a terra. O Espírito Santo está pairando sobre a terra. Isto é, fazendo amor com a terra. E quando se faz amor, tem que produzir algo. Ao fazer amor, vem um filho. Deus, ao fazer amor, o Espírito Santo, ao fazer amor sobre a terra, o que apareceu? Aí ele diz, 169, e como foi? Ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou afagar, namorar sobre a terra. Tem gente que não gosta de escutar sobre essas coisas, outros gostam de escutar demais. E tem uns que não gostam de escutar nada, principalmente na igreja, de que se não pode falar isso. Você não podia estar na reunião de William Branham. A gente aprendeu isso com William Branham. Eu nunca soube que o Espírito Santo fez amor com a terra, abraçou a terra. Eu nunca soube que o Espírito Santo afagou a terra. Tem hora que você quer afogar a mulher, mas é afagar, abraçar. E o Espírito Santo sentiu de perto, afagando a terra, porque nesta terra, na qual ele estava cobrindo, pairando,
fazendo amor, ia ter filhos, ia manifestar pessoas, ia manifestar árvores, peixes, animais de toda qualidade. Ele estava afagando a terra e a terra daria a sua produção. Amém. Vai trazendo isso para nós. Se Deus começar a afagar nós, se sai alguma coisa, se produz alguma coisa, se temos alguma coisa a produzir, porque a terra tinha, e nós somos parte da terra, e até hoje Deus continua com o Espírito Santo sobre a terra, porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, carne é terra, afagando a carne, afagando a terra, para que ela venha produzir o que está lá dentro. Você pode afagar sua mulher, se ela não tiver um óvulo, não vai mostrar nada. Deus pode afagar o crente, se não tiver o óvulo da semente, ele não vai produzir. Mas pode sentir Deus afagando, abraçando. Só o William Branham, acho que um profeta, nos últimos dias, ele veio para mexer com tudo que é Deus, aplicando ao ser humano, tomando todas as reações do ser humano, para mostrar que Deus também tem estas reações, só que do lado espiritual. Deus não é sexual, Deus é espiritual. Mas se toma o sexual para poder mostrar o que é o espiritual. E é isso que William Branham está mostrando. Então eu gosto disso. Deixa eu repetir. E como foi? Ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou afagar, namorar sobre a terra. Eu posso ver o cálcio e o potássio se juntando e um pequeno lírio de Páscoa se levantando. Por que o lírio apareceu? Porque tinha um Deus afagando a terra. Tinha semente na terra e precisava do amor. O que traz filhos à terra não deveria ser prostituição, não deveria ser apenas o prazer sexual, mas o afago, o amor, a compreensão, porque é isso que Deus trouxe na terra. Ele afagou a terra com o seu amor, com o seu espírito, abraçou a terra e ela produziu um pequeno lírio de Páscoa. Isso daqui está mostrando que é a vida que manifestou lá no Gênesis, a vida botânica, provando que viria a vida espiritual. Veio a vida botânica, a vida animal, a vida humana, mas quando você chega em Jesus Cristo, você vê a vida espiritual. Nada de sexo, mas ele veio. Isso foi o afago do Espírito Santo ainda. Vamos passar por isso. Vamos lá. O Espírito Santo formou sobre a terra. Ele continuou acariciando-a. É João Ferreira de Almeida, revisada. A nossa é corrigida. É a revisada, que fala sobre pairar. Certo? Que o Espírito de Deus pairou, fez amor sobre a terra. Por isso tinha sementes nela, e ela tinha que produzir segundo sua semente. E tem semente em mim e em você, e nós temos que produzir segundo essa semente. E não é a nossa semente natural, é o afago natural, é o casamento natural, que se dá e traz os filhos naturais. Mas e quando somos afagados por Deus, pela palavra, pela promessa do dia, e aquilo vem, o calor de Deus, o amor de Deus, cobrindo cada um de nós, e aquilo traz um fruto, fé, virtude,
ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Mas se não há isso lá dentro, ele pode afagar a terra, ele pode afagar o crente se não produz. Mas por que produz? Porque tem. Nisso nós poderíamos já começar a mensagem do dia, o Espírito Santo afagando, não é afogando não, vai entendendo? Afagando, fazendo amor, sussurrando ao ouvido, a mensagem do dia. O que está produzindo ao povo da própria mensagem? O afago de Deus hoje, o afago de Apocalipse 10, 8 a 11. O que está produzindo? Que tipo de reação tem o crente ao ouvir a mensagem hoje? Não a mensagem de ontem, a mensagem hoje. É o afago de Deus hoje para você produzir o que Deus diz que a terra, que é eu e você, terra, vai produzir hoje. Oh. Ele continuou acariciando a terra. E enquanto ele namorava a terra e acariciava a terra, eu comecei a ver árvores crescendo. Pássaros começaram a voar da terra. Animais começaram a andar. Porque Deus tinha afagado, abraçado, sussurrado no ouvido da terra. Alguém diz, vocês é doido, a terra tem ouvido. Eu tenho? Por que a terra não tem? O ouvido que a terra tem é o homem que ela produz no dia. Isso é ouvido, são os lábios, são os olhos. Se nesse tempo a maior ciência de todo tempo está nos nossos dias. A maior ciência, nunca se ouviu de tanta ciência, tanta descoberta, como se tem hoje. Ainda não consegue extirpar, exterminar com doenças. Mas eles têm descoberto grandes coisas. Isso está provando para nós que a ciência tem feito isto com a terra. E tem produzido os seus meios. O cavalo, a carroça, o carro, o avião, a nave. Parou. Quando Deus chegou no homem, ele afagou o último restinho de terra, ele afagou o homem. O homem viveu. Olha o que o homem era para ser: viver eternamente, sem dor, sem problema, sem cansaço. Mas eles tiveram que dar ouvido a outra coisa. Vamos entrar agora em outra coisa. A serpente fez amor com Eva. A semente da serpente, 130, pregado em 1958. O que fez? Ele começou a fazer amor com Eva. Ele viveu com ela como um marido, quando ela deveria ter vivido com o marido dela. Ela viveu com a serpente, ao invés da igreja sentir o afago da promessa de Deus do dia, porque isso é para mim, é para você, é para o crente, é para o ser humano, a promessa de Deus do dia. Você sabe o que é isso? Nenhuma mulher, você chega dando tapa nela, é afagando, é acariciando. É assim que chega Deus conosco, através da palavra. A palavra do dia, Apocalipse 10, 8 a 11, não era para ser um tapa, tem sido um tapa. Não era para ser tapa, é carícia. É afago de Deus. Hoje. Mas eles não podem tomar isso, então eles têm que deixar a serpente introduzir a semente neles, porque eles têm também o óvulo denominacional para a semente da besta, da denominação, entrar neles.
enquanto que deveria a igreja entender que ela daria o seu ventre a Deus, como a mulher daria o seu ventre ao marido e não uma besta. E ela deu o ventre a uma besta. Ela sentiu o afago, foi do animal. O primeiro afago, o primeiro amor, o primeiro fazer amor foi da serpente. A serpente com a Eva, ao invés de ser o Adão, o natural, o feito para ela, ou ela feita para ele. Porque ela foi feita para ele. Nós fomos feitos para Cristo. E aqui está. Ela viu que isto era agradável, então ela foi e falou com seu marido, mas ela já estava grávida de Satanás. Por que as pessoas não podem hoje receber? Não está dando para gerar gêmeos. Não está dando para gerar gêmeos espiritual. Hoje, naquele dia, gerou o gêmeo natural. Veio Caim, veio Abel, a serpente com Eva, Adão com Eva. Agora, o que está gerando dentro de você? O afago de Deus gera só o filho da promessa. Se você quer aquela coisa natural, material, mundana, você não pode receber a semente de Deus. Foi isso que Eva se preocupou e deu lugar à semente da serpente e nem se preocupou com a semente do seu marido. A igreja tem se despreocupado da palavra, da mensagem, e tem se preocupado mais com suas ideias, suas formaturas, seus grandes intelectos, suas grandes denominações. E sem saber que isto é a serpente. O Deus desta era maligna, pregado em 1965, 163. Eu quero ler só uma partícula onde irmão Brana toca em São João 10:4, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os estranhos, elas não ouvem. Vocês estão entendendo? Os estranhos, elas não ouvem. As ovelhas dos dias de Lutero ouviu a voz de Deus, dos dias de Wesley, dos dias pentecostais, dos dias de Brana, dos dias da esposa hoje. As minhas ovelhas ouvem a minha voz é a palavra é semente, que o semeador saiu a semear, cobrindo a terra, pairando sobre a terra. Agora não pensa que só o de Deus pairou sobre a terra, como lá no início, não só Adão, mas veio a serpente. Aqui não só o filho do homem, mas veio o outro homem, semeando também nos dias de Cristo, que ele falou sobre essa semente que é a palavra. A voz de qualquer homem são suas palavras, isto é a Bíblia. Nenhuma palavra deve ser adicionada a isto ou tirada disto, simplesmente permaneça correto com aquela voz. A um estranho elas não seguirão, a uma denominação elas não seguirão, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Deus está afagando suas ovelhas no dia com a sua voz. Deus está enamorando suas ovelhas no dia com a sua voz. Deus está abraçando, fazendo amor com suas ovelhas no dia com a sua voz. E a sua voz é a palavra, e a palavra é Apocalipse 10, 8-11. Fazer amor vulgarmente. A irmã Brana fala daquele casal, reprovação por causa da palavra, pregado em 1962, parágrafo 69. Ali está você, porém alguém irreverente, incrédulo, e eles estavam ridicularizando e zombando nas reuniões. Tem gente que é assim, eles fazem amor vulgarmente, eles provocam a palavra. No tempo da palavra, que eles deveriam deixar Deus fazer amor com eles, com a palavra, no tempo da palavra, eles fazem um amor vulgarmente.
Eles escolhem sua maneira dentro do templo, como estava dentro da igreja do irmão Brana, dentro do templo, dentro do tempo que Deus está pregando. Hoje, fazendo amor com o seu povo, vem aquele outro casal fazendo amor vulgarmente. Um homem e uma mulher jovens, e eles estavam tentando fazer amor vulgarmente, com ela no edifício, a atenção de todos, enquanto eu estava tentando pregar, e puxava a cabeça dela para trás, e subia em seu colo, e puxava a sua cabeça para trás, e tentava beijá-la, e seguiam assim, nas reuniões, chamando a atenção. Quantas coisas hoje, chamando a atenção dos eleitos, do povo, estava atrapalhando a reunião do irmão Brana. Aquele fazer amor vulgarmente, quando Deus estava fazendo amor original, com a palavra. Eles estavam injetando um amor vulgar, mudando o caráter do culto do próprio profeta. E Deus estava em misericórdia ali ainda. Você pode fazer com eles o que você quiser. Ele diz, eu os perdoo. Se ele tivesse feito assim, ó, o casal tinha sumido. Eu os perdoo. Por quê? Era o tempo do afago de Deus, do amor de Deus, para uma promessa. Era a promessa do 7º anjo. E eles fazendo aquilo para desvirtuar a atenção do povo da promessa da hora. Como muitos na própria mensagem, fazendo trabalhos, movimentos de cura divina, levando o povo a exorcismo, achando que essa é a grande coisa, tirando a atenção do povo do afago de Deus, da hora da mensagem, da hora que Brana estava pregando, no momento, no púlpito. O que ele serve é para atrapalhar, eles não têm semente. Vamos entrar agora. Quando Deus fez isso lá no Éden, ele terminou seu trabalho. Deus afagou a terra e ela produziu o que tinha que produzir. Tudo. Até aquele filho, Adão, era um filho perfeito. Era o afago de Deus na terra. E passado 4 milênios, Deus vem outra vez para afagar a igreja, a Maria. Entrando nisso daqui, deixa eu ler para vocês Lucas capítulo 1. Tudo isso é muito importante. Não é nem gritar e pular, é escutar. Capítulo 1, verso 33 em diante de Lucas. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço varão? Lá Eva conheceu a serpente. Mas aqui veio uma promessa para uma mulher. E essa promessa, sem ela conhecer varão, como vai acontecer? Eu não conheço varão. Eu não sou contaminada. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Olha o Espírito Santo produzindo, cobrindo Maria com a sua sombra. Cobriu a Maria com a sua sombra. Meus irmãos, entenda tudo isto. É cobrir para produzir algo, afagar para produzir algo, abraçar para produzir algo. E era isto que o Espírito Santo agora veio fazer. Ele fez lá no início. Os homens se perderam, agora Deus vem outra vez, e outra vez ele afaga uma parte da terra, onde ele tem que pôr a semente dele, porque ali não tem semente, a mulher não tem semente. Irmão Branco tem um parágrafo que ele diz, e de primeiro eu cria que a mulher tinha semente, mas ela não tem semente.
A semente é dada a ela. A semente é do macho. Ela só tem o óvulo. E agora Maria não foi um óvulo de Maria que gerou. Não foi a semente de José que gerou. Olha o Espírito Santo cobrindo. Olha o Espírito Santo voltando para a terra. 4.000 anos depois que ele criou, ele volta para a terra para cobrir uma parte da terra, para afagar uma parte da terra. Com tantas jovens, com tantas mulheres, o Espírito Santo veio afagar uma parte da terra que tinha algo lá dentro, um ventre que podia conceber uma mulher santa, pura, Maria. Olha o que o Espírito Santo fez. Quando Deus, acusação 132, quando Deus assim aprouve ao Pai, Deus, o Espírito, levantar seu próprio Filho, fez sombra sobre Maria, pelo Espírito Santo, e trouxe um corpo que lhe serviria seu propósito para ele. Deus estava em Cristo, a plenitude da divindade corporalmente nele, refletindo o que Deus era para o povo. O que era aquela criança que ia nascer, era Deus conosco, refletindo o que Deus era para o povo. Nós temos que parar e ver o que nós estamos produzindo. Se Deus vem sobre nós, paira sobre nós. Se Deus vem, faz sombra. Se Deus vem e nos cobre, para produzirmos um filho da era, uma mensagem da era, um povo da era, o Espírito Santo cobrindo a igreja. Irmãos, o Espírito Santo não errou. Ele chegou na Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. O Espírito Santo não erra, o anjo não errou. O Espírito Santo não erra, o anjo não erra. Vai aplicando isso. O anjo Brana não errou. O anjo não errou. A esposa hoje não erra. Está no lugar certo. O anjo não erra. Ele faz sombra. Ele vai na pessoa certa. Essa mensagem, ela não vai alcançar o mundo inteiro do jeito que nós pensamos. Não, essa mensagem vai alcançar o mundo inteiro, a parte onde tem a semente do dia, que é a carícia de Deus, o amor de Deus, a forma do afago de Deus. Eles dão graça, eles aceitam. Se Deus vem os afagar, é como o marido vai afagar a mulher. Vai para lá. A mensagem do dia é isso para o mundo. Mas quando chega no eleito, o eleito abraça com a mensagem, deixa a mensagem afagá-lo, para ele sentir o quê? Fazer amor com a mensagem. Para mim, das melhores coisas é você poder ter todas essas aplicações aqui em vida. Você vendo o Espírito Santo entrando, trabalhando. Aleluia. Então aqui o Espírito Santo veio, cobriu a terra. Salve a agraciada. Você acha que o Espírito Santo vem hoje, vai lá na Assembleia de Deus, fazer o quê? Cobrir quem? Ele primeiro tira nós das denominações, por isso ele mandou Elias, para tirar nós das denominações. Depois que nós saímos das denominações, aí o Espírito Santo vem nos cobrir. Aí ele vem nos cobrir, aí ele vem nos afagar, aí ele vem fazer amor conosco. Deus não faz amor com quem não é esposa dele. Você não pode fazer amor com quem não é sua esposa. E Deus só faz amor com a esposa dele. A esposa dele aceita, a esposa dele crê, a esposa dele deleita em seus braços. Cria em mim um coração novo,
renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque é Ele que me afaga, é Ele que faz sentir-me amor por ti, é Ele que faz eu produzir algo, porque Ele vem e toca em mim, na semente que está lá dentro, então aquilo produz fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Oh, só Jesus, só Jesus. A deidade, vamos ver se dá tempo, é a deidade, pregado em 1949, eu peguei uma parte aqui, onde o Salmo 91, Ele te cobrirá com as suas penas. Tem hora que as pessoas, cadê as penas? Penas são promessas, Ele te cobrirá com as suas promessas, e se Ele cobre você com as promessas, essas promessas entram, estas promessas produzem, amém, Ele te cobrirá com as suas penas, aleluia. Portanto, agora vocês veem bem a expressão de William Branham, irmão, só um profeta para expressar isso, e nós para crer. Olha o que o William Branham diz, a deidade 58, ele diz, portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, ele cobriu, como o marido cobre a mulher, sexualmente, o Espírito Santo sem sexo, cobriu a Maria, e ela produziu, porque havia algo dentro dela, ela creu, cumpra em mim a tua vontade, tu vens me cobrir, tu vens fazer amor comigo, Espírito Santo, Ele é Deus, o Criador, que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum, isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus, para nos redimir de nossa vida, que entra aqui nascida por desejo sexual, e Deus veio cobriu Maria, para que pudesse sair dali uma criança, na qual não seria filho de Maria. Oh, isso é importante, ele nunca diz mamãe, ele diz mulher que tenho eu contigo. Deus não tem mãe, Deus é pai e mãe, Ele não tem mãe, Ele é El Shaddai, Todo-Poderoso é o El Shaddai, Ele é pai e mãe, Ele é o Deus que tem seios, eu não entendo, mas eu creio, tudo é espiritual. Agora você fazer uma pessoa com seio e fala, isso aqui é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, já mostra aquele que tem seio, aquele que amamenta a sua igreja. Ele cobre a igreja e dá de mamar para ela. É isso que Deus faz, isto é Todo-Poderoso, é o Shaddai. Foi o que Abraão chamou ele lá atrás, de Todo-Poderoso, de El Shaddai. Aleluia. Deixa eu passar por um pedacinho aqui também, a gente vai aplicando essas coisas, é muito bom. Ele fez sombra Deus fez sombra sobre o Filho, lá no Monte da Transfiguração, Deus cobrindo o Filho, e ali nós temos 3 representantes celestial e 3 terreal, Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. Jesus, Moisés e Elias, representante celestial. E tudo estava em quem? Em Jesus. A voz diz, Pedro pensou, é bom estar aqui. É tão emocionante. Vamos fazer um tabernáculo para Moisés, um para Elias e um para Jesus. E veio uma voz do céu, e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Veio uma voz do céu que disse, a ele ouvi. Não a Moisés a lei, não a Elias os profetas, a justiça divina, mas a ele a graça, a semente do dia que Deus tinha afagado. Por
Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Uma parte da terra, Deus se fez parte da terra olha, nós somos uma parte da terra que nós viemos por sexo, mas Deus foi uma parte da terra sem sexo. Para quê? Para afagar essa parte da terra com sexo e redimir essa parte da terra que foi perdida lá atrás. Ele veio fora do sexo para nos redimir, comprar de volta. Já Adão vendeu vocês, mas eu estou aqui afagando vocês, comprando vocês, abraçando, sussurrando. Amém. Aleluia. E isso é o que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração, quando Ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado que ele era filho certo. Está vendo? Tem o tempo que vai ser provado. Você é filho, mas você tem que ser colocado na mão do tutor, que é o Espírito Santo. E é Ele quem vai te mudar. É Ele quem vai ficar afagando sobre você. É Ele que vai ficar falando ao seu ouvido, ao seu coração. É Ele que vai te afagar, é Ele que vai te abraçar. O Espírito Santo não tem braço. Você vê como que é? Que é espiritual. Ele vai te afagar, Ele vai te abraçar. Você sente Ele na sua vida. Está vendo? Havia resistido todas as tentações. Ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombra sobre ele. O cobriu. Deus cobriu o filho. O que o filho estava produzindo? Moisés e Elias. Olha as promessas para aquele dia, irmão, e as promessas daquele dia também para hoje. Você lê Mateus 17, eu não posso ler tudo, o tempo aqui, para remir o tempo, eu tenho só que mandar você ler Mateus 17, o que acontece na transfiguração. Ali tem Jesus, Moisés e Elias, e ele descendo dali diz: olha, não conta essa visão para ninguém. Sabe para quando isso era? Ainda não chegou o dia dos judeus. Moisés e Elias estavam aqui, ó. Olha para vocês verem. Aí o capítulo 17, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha como isso é, Deus afagando o ministério de Elias, virá primeiro. Primeiro do quê? Primeiro do que Moisés e Elias. Primeiro virá Elias. Primeiro do que Moisés e Elias. Elias virá primeiro. Está tão claro aqui, por isso nosso Elias já veio. Agora o que está para chegar para os judeus é Moisés e Elias. Porque o nosso já veio primeiro. Toda promessa está no lugar certo. Está faltando Moisés e Elias para os judeus, que já foi cobrido. Aquela promessa que cobriu o filho, e gerou Moisés e Elias para os judeus, e gerou o Elias para os gentios. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É o nosso Elias que veio. Amém. Aí depois ele falou do Elias que já tinha vindo. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Esse era João Batista. Então ele falou do Moisés e Elias que vai vir para os judeus. Ele falou de um Elias que virá primeiro do que Moisés e Elias, que foi o irmão Brana que veio primeiro. Agora é hora de arrebatamento. Está preparado para isso? Vamos chegar aos dias de William Branham? Nós temos aqui 4 atrações sobre a montanha. Aquela peruca branca fazendo sombra sobre Cristo e os mensageiros. Isto produziu a revelação dos mistérios. Olha Deus cobrindo outra vez. Irmão, Deus, o Espírito de Deus cobriu a terra. O Espírito de Deus fez amor com a terra e produziu tudo que você vê na terra. Árvores, animais, gente. O Espírito, quando fez amor lá atrás, Ele produziu. Na verdade, essa raça que você vê hoje é uma raça perdida, é uma raça estragada, que ela precisa de Cristo para poder voltar ao original, e ela não quer Cristo.
Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. O que Deus tem feito. Eu quero ver isso aqui, ó. Ouvi uma voz que disse: essa é a espada do rei. Eu disse: um rei arma um cavaleiro com uma espada. 133, com a atração sobre a montanha. Ele, a voz, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Quem era ovelha? Era Brana. A voz falando com Brana. O Espírito Santo afagando a semente do dia, afagando a mensagem do dia, o homem do dia. O Espírito Santo fazendo amor com a promessa do dia, mostrando que ali estava esse homem. Escuta, e a voz voltou e disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse: não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Essa espada do rei é a vindicação do seu ministério, é a comprovação do seu ministério, é o que o seu ministério vai produzir. Esse é o ministério do sétimo anjo, porque foi vindicado sua terceira puxada. Quando foi a terceira puxada, irmão Brana? Os ungidos 262, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Pronto, Deus fez amor. Deus, não é bonito isso? Deus pairou, Deus fez sombra, Deus cobriu o profeta do dia, a promessa do dia, para produzir o quê? Você tem que saber que Cristo, quando o Pai o cobriu, é porque nós éramos sementes dele. Quando Deus o cobriu, cobriu Brana, porque Brana foi tomado da terra e levado para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Foi Brana que disse que ele foi tomado para dentro da nuvem, formada pelos anjos. O que era aquilo? Deus cobrindo o seu profeta, Deus fazendo amor. Eles agora, como pode? Deus fazendo amor com a palavra profética do dia, para gerar quem? Para gerar nós. Ele tinha que fazer amor para poder ter uma geração. E o que é essa geração? É a esposa de Cristo, no qual foi o afago de Deus nesse tempo final. Com a mensagem de William Brana, o que saiu da mensagem de William Brana? Irmão, não é todos que é de William Brana, todos que é da mensagem de William Brana, nem todo israelita é Israel, todo. Eles podem dizer que é, mas não é. Nem todo mundo da mensagem é da mensagem verdadeira. A mensagem é aquela que o Espírito Santo afagou, abraçou nesse dia final, acariciou, sussurrou: meu nome, meu novo nome é Brana. É o Espírito Santo. Alguém diz: eu não creio nisso. Filho, você não é noiva. Você não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o afago do dia. Deus não te abraçou. Sabe o que é novo nome? É o abraço de Deus. Sabe que o cordeiro saiu do trono, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Isso aí é o afago de Deus, é o sussurrar de Deus nos ouvidos da esposa. Eu não creio, você não é da esposa, isso não é para você. Deus não pode afagar quem não é esposa. Ele seria um adúltero. Deus não afaga quem não é esposa. É a esposa, o afago é pela palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele abraça. O afago, abraça, aperta. Você não me deixa, Senhor. Você tem que sentir o afago, o abraço. Adianta uma pessoa que você não gosta de te abraçar, sai de mim, trem. Seu marido vai te abraçar, você diz: sai de mim. Você não é mulher dele mesmo, não. Ou o crente, Deus com os braços abertos hoje, ou os braços abertos de Deus hoje, é Apocalipse 10. Está aberto. De 1 a 11. Está aberto, certo? De 1 a 11 está aberto, é o abraço, você sente o afago
do esposo. Por isso William Branham diz, o marido é a palavra revelada, o esposo é a palavra revelada. Ele vem com essa palavra revelada, 7 selos revelados, 7 trovões revelados, novo nome revelado, e vai te abraçar. Aí o crente da mensagem diz, vai para lá. Eu não creio em novo nome para não. Eu não creio que ele saiu do trono. Então, perdeu o abraço. Você não é esposa dele. Ele está abraçando, afagando quem é esposa dele. Tem que encerrar aqui agora, lendo o parágrafo. Qual é a atração sobre a montanha? 147. Tudo que nunca morrerá está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus estando de pé, olhando para nós, e agora, exatamente no monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol. Aí não pode nem falar mais nada. Meus irmãos, nós fomos afagados pela luz do monte pôr do sol. Mas e se falarmos que nós estamos sendo afagados pelo monte, terceira colina de Franca? Da terceira colina está saindo um abraço de Deus, o afago de Deus, para o mundo, a promessa cumprida, os parágrafos que o irmão Branham não podia nem falar, não diga a ninguém, estamos pregando, estamos dizendo, isso podemos dizer, ele não podia, não era para ele, era para a esposa falar isso daqui, mas esse é o afago, o abraço de Deus na terceira colina de Franca. Por que não foi lá na primeira, na Santa Cruz? Por que não foi na segunda, no centro de Franca, que é a segunda colina? Por que está aqui no Jardim Redentor, a terceira colina, onde Deus também está afagando o povo, através de uma mensagem simples, como ele fez no Monte Pôr do Sol. A luz do entardecer tem vindo, agora aqui quase a luz do amanhecer, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um, não 2 nem 3, são um. A branca, quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, é o que cobria ele. Coberto com as promessas, quando vê aquela peruca branca, ele não é advogado mais. Ele está cobrindo o povo como juiz. Ele já determinou a sentença. Ele não é advogado mais, ele já fez esse papel. Olha como ele apareceu no Monte Pôr do Sol, ele apareceu com a peruca branca do juiz, dizendo, eu sou ele, eu sou o mesmo que criou o mundo, eu sou o mesmo que morri, eu sou o mesmo que estou cobrindo vocês com essa última etapa da mensagem, nesse dia, os braços abertos no Monte Pôr do Sol. Quantos viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema, a suprema autoridade, eles vêm e dizem, não, Jesus era menos que o Pai. William Branham vem dizer, ele era a deidade, a suprema deidade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. O que nós precisamos? Só crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Só que se você não tem o afago de Deus hoje, você não é o filho de Deus hoje. Você diz, mas eu fui o filho ontem. Ontem já fui. Os filhos de ontem já morreram. Os filhos de ontem já tiveram seu lugar. Deus está afagando a igreja hoje para que ela possa produzir os filhos de hoje. A semente de hoje, que crê na revelação que ele fez em Apocalipse 10, de 1 a 7. Pai, eu sei que, por mais que a gente tenta esmiuçar as coisas, ainda as pessoas podem ter dificuldade, pode não entender, mas o Senhor, com
este ato tão tremendo do Espírito Santo nesse dia, como esposo, que cobre a esposa, cobre minhas irmãs, cobre meus irmãos, que é a esposa do Senhor nesse dia, que crê nessa mensagem, que vive esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, haja bênção, tanto física, espiritual, sobre todos quantos me ouvem, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Quando os mistérios divinos foi revelado, me mostra o quanto eu fui muito errado. Hoje eu ouço a tua palavra e alegra o meu coração. Resgatou-me do mundo, me dando a revelação. Ah, eu não sei como Deus me amou desse jeito. Tudo Ele me deu em troca de nada. Hoje eu sinto alegria e sigo esse exemplo. Foi um erro não ter aceitado há muito mais tempo. Hoje eu vivo feliz com meu Jesus, que me deu sua vida morrendo por mim lá na cruz. Mas eu sei que Ele já voltou e no monte pôr do sol desceu, e com HM o seu novo nome escreveu. Ah, eu não sei como Deus me amou desse jeito. Tudo Ele me deu em troca de nada. Hoje eu sinto alegria e sigo esse exemplo. Foi um erro não ter aceitado há muito mais tempo. Ah, eu não sei como Deus me amou desse jeito. Tudo Ele me deu em troca de nada. Hoje eu sinto alegria e sigo esse exemplo. Foi um erro não ter aceitado há muito mais tempo. Foi um erro não ter aceitado há muito mais tempo.